ter morado em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O Presença Amiga traz para vocês sempre um trabalhador do movimento espírita para falar de gestão. Hoje a gente vai estar aqui com a presença muito querida do Mauro Medeiros, o Mauro. Ele é trabalhador do Centro Espíritas Amigos no Caminho. Ele é do CERJ também. Ele é membro do 17º Seu e conselheiro da Rádio Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Mauro. Olá, Henrique. É um prazer estar aqui com você nesse programa jovial, que é fantástico. A gente tem acompanhado e o pessoal está gostando. Ah, tá gostando, principalmente com as presenças amigas. Ô, Mauro, vamos direto ao assunto? O Vamos. que é gestão? Então, Henrique, gestão ele é uma habilidade, né, que a gente pode desenvolver seguindo um determinado plano para alcançarmos um objetivo. Então, a gestão é isso. Os seus gestores, as pessoas que estão à frente de alguma organização, em cima de uma plataforma de planejamento, você movimentar pessoas e recursos para alcançar um objetivo. Sim, mas aí você fala assim, instituições, empresas, por exemplo. É, o centro espírita, né? Ele tem alguma diferença assim na gestão para uma empresa, né? A gestão na casa espírita é diferenciada, né? O que é gestão na casa espírita? Então, existe uma diferença na maneira de você implementar uma gestão na casa espírita. Ah, No meio corporativo, a gestão visa um objetivo que é o lucro, né? Que é venda, o crescimento daquela empresa. No centro espírita, a gente visa aplicar a gestão para melhor gerir os recursos que a casa oferece. Então, oferecer uma palestra melhor, um ESD melhor, um atendimento social melhor, uma divulgação doutrinária melhor. Isso também é gestão. E se nós aplicarmos essas mesmas técnicas com esses propósitos, nós vamos ter resultados mais eficientes e, consequentemente, garantir uma longevidade nas nossas instituições. bom, deixa eu ver então se eu entendi, né? A gestão na casa espírita, né, não é aquela história da empresa de gerar lucro, né? A preocupação com prejuízo, não, não. É você ter uma administração mais consciente daquilo que o centro espírita faz, é isso? É isso, porque nós não podemos esquecer que o centro espírita, a casa espírita, ela também é uma pessoa jurídica. Ela também está submetida a leis e normas do país. Então, a gestão ela passa por esse aspecto também, os aspectos legais e administrativos. Então, nesse aspecto, ela é muito similar a qualquer outra empresa. Hum, Porém, os seus propósitos é que se diferenciam. Né? Ninguém, nenhuma casa espírita visa ter lucro, lucro financeiro, material, mas sim. existe um outro lucro, né? Que é o lucro da amizade, da fraternidade, da comunhão no bem, né? De sermos aqueles trabalhadores que Jesus espera que um dia alcancemos. Então, esse seria o nosso lucro, entre aspas. Então, existe similaridade na visão da casa espírita em relação ao aspecto jurídico que ela assim deve obedecer, mas existe a diferença da casa espírita nos propósitos que ela abraça. Quer dizer que uma má gestão, então, prejudicaria a casa espírita não só nessa parte administrativa, né, de gestar mesmo os impostos, né, gestar as compras, mas também prejudicaria quanto aos estudos, quanto à união do grupo. Seria isso, então? A má gestão Olha, Henrique, prejudicaria esse aspecto? com certeza, a gestão ela vai proporcionar um melhor ou pior resultado na medida em que nós fizermos uma boa ou uma má gestão. Né? Nós mexemos com vários recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos. Né? Então, quando hoje no movimento espírita a gente ouve muito falar, né, de falta de trabalhador, de falta de recurso, de uma Hum, série de
carências, e isso é um reflexo da gestão. Por que determinadas casas não viveram essas problemáticas e outras estão vivendo? É necessário olhar para a gestão. Será que eu fiz uma boa gestão? Eu apliquei as ferramentas e os conhecimentos adequados? Será que eu conheço essas habilidades? Se não conheço, cabe ao bom gestor se capacitar para melhor aplicar as ferramentas e, consequentemente, obter melhores resultados. Lembrando que a gestão está na mão de quem? Das lideranças, que é um outro aspecto fundamental. Então, elas andam de mãos dadas. Liderança é quem conduz seus liderados. Para onde? Para onde o planejamento foi estipulado. De que maneira? A maneira da gestão que se escolheu conduzir. Então, eu não posso colocar a culpa nos espíritos, por exemplo, por causa de uma má gestão. Ah, estou sem trabalhadores, o grupo de estudo está esvaziado, estou com problema na mocidade. Quer dizer, não posso colocar a culpa nos espíritos. O problema é de gestão, Não, é isso, Mauro? exatamente. Essa é a parte que nos cabe. Né? Na nossa casa, a gente costuma dizer o seguinte: a nossa participação junto aos espíritos é de parceria. Então, me cabe fazer algumas coisas que eles não vão se meter, e cabe a eles fazerem outras coisas que eu não vou me meter. Então, a gestão é uma atribuição nossa, e cabe a nós oferecermos cada vez melhores condições para uma melhor gestão. E, consequentemente, os resultados virão. Nós temos prova disso no óbolo da viúva, nós temos prova disso na parábola dos talentos, né? Nós temos um compromisso com dar conta de sua administração. Então, não estamos fugindo em absolutamente nada o que a doutrina nos pede. Né? Apenas temos que abrir a nossa mente para que possamos nos capacitar e efetivamente encarar a administração da casa espírita como sendo também uma habilidade a ser desenvolvida. Eu tocar nesse assunto, eu falo de brincadeira, Mauro, que eu sei que há uma responsabilidade. Eu sempre brinco assim, mas eu sou de humanas, não tenho nada a ver com administração. E você acabou de falar, né? Cuida da tua administração, que é uma página maravilhosa. É do Fonte Viva, não estou lembrando aqui agora. Também é. É do Fonte Viva. Mas, de qualquer maneira, Mauro, tem pessoas que não têm assim, ó, uma capacidade para isso, que querem até buscar, né, se esforçam em buscar capacitação. O CERJ oferece isso para aquelas pessoas que estão no centro espírita e queiram se capacitar? Sim, o SERJ, desde 2014, ele vem promovendo capacitações em área de gestão. Né? Eu, junto com outros companheiros, fiz parte da primeira equipe da área de ações estratégicas que implementou capacitações na área de gestão. Então, hoje, nós temos um arsenal de capacitações, de vídeos, de palestras, de lives, de roda de conversa, somente voltadas para a gestão. Então, nós vamos ter liderança servidora, gestão participativa, gestão de pessoas, planejamento estratégico, gestão de conflitos, uma série de oportunidades das pessoas se capacitarem. Né? Claro que existem aquelas pessoas que vão ter maior facilidade, mas é um conhecimento que pode ser perfeitamente absorvido e pelo exercício bem aplicado. Lembrando também que a gestão não se faz de forma isolada, né? A gente faz gestão de forma participativa, colaborativa. Né? Ninguém vai levantar uma bandeira de que eu resolvo tudo. Isso não dá certo. Né? Nós temos que envolver todos os companheiros nessa visão colaborativa para que a gestão possa alcançar os seus melhores resultados. Eu estava até aqui lembrando, né? O Jesus, a primeira coisa que ele fez foi formar um grupo de trabalho, né? Chamou lá, né, aqueles nobres discípulos para que trabalhassem com ele, divulgassem a doutrina, e depois houve uma multiplicação deles, é claro. E os Agora, capacitou. oi? E os capacitou. Sim, exatamente. A capacitação, às vezes as pessoas se assustam com a palavra capacitação, porque pode envolver conhecimentos que elas
não conhecem, não têm intimidade, né? Ou simplesmente acham que está fora da área de conhecimento e até de aprendizagem mesmo. Essa experiência que você tem, né, que o grupo do Sérgio tem na ARAI, você tem a experiência de que as pessoas conseguem assimilar esses conhecimentos e conseguir uma boa gestão na casa espírita? Olha, Henrique, é, os resultados das capacitações, infelizmente, esse feedback é difícil da gente colher, né? Hum, A gente faz a escola de líderes, que visa dar uma uhum, visão 360 graus de uma administração voltada para a casa espírita. Então, a gente tem a certeza de que esse conhecimento ele é facilitado para os companheiros. Mas sim. isso por si só não é suficiente. Às vezes, a gente não encontra dentro da casa espírita a condição ideal para implementar aquilo que ele aprendeu. Né? E aí está uma das dificuldades. A outra é acreditar ser capaz de fazer. Né? Então, Hum. existe ainda muito arraigado o preconceito, né, de achar que a casa espírita não precisa de essa administração bem conduzida e orientada. Então, nós temos muitas barreiras a vencer, mas eu tenho a certeza absoluta, por todos os retornos que tivemos, das pessoas que tiveram coragem de implementar, que deram muito certo. Então, isso mostra que a fórmula funciona. Agora, nós não podemos implementar a fórmula pelo outro, né? Isso depende do outro também acreditar e implementar as técnicas que são compartilhadas. Aí você falou de problemas que a casa contém e que às vezes é difícil implementar um sistema de gestão. Você podia dizer algum desses problemas ou um problema que se encontra e que dificulta, né, um planejamento, né, até mesmo a implantação, né, de um sistema de gestão que se propõe a fazer? Então, o primeiro e mais difícil problema que a gente encontra é a Hum, cultura organizacional, aquilo que a gente encontra na casa espírita, porque são casas muitas das vezes centenárias, né? Viveram aí décadas e não evoluíram no que diz respeito às capacitações administrativas. Então, elas ainda estão presas a modelos que hoje não são mais tão eficientes. Foram bastante úteis lá atrás, mas hoje nós podemos fazer melhor. Então, é isso que a principal dificuldade é essa. Vencida essa etapa, em que você tem uma diretoria mais aberta, né, voltada a pensar a casa espírita para a sua posteridade, então nós vamos ter todas as possibilidades ao nosso dispor para que possamos implementar uma gestão mais eficiente. E aí vem os conceitos de liderança servidora, onde eu agora, como líder, eu estou ali para facilitar todos os meus colaboradores a desenvolver melhor o seu trabalho, vou ter uma visão mais colaborativa, mais participativa e organizada, no momento que eu penso no planejamento de longo prazo, onde eu estabeleço metas, onde eu tenho indicadores que vão me apontar como eu estou conduzindo aquela instituição. Então, são essas as ferramentas que estão muito mais na visão do que efetivamente em uma capacitação concreta. Né? Claro que mudar visão também é capacitação, mas é uma reunião de habilidades que vão nos ajudar a alcançar os objetivos. Sabe o que eu estava pensando aqui, Mauro? A liderança servidora. Infelizmente, nós temos muito aquele perfil de o dono do centro, daquelas pessoas centralizadoras. O CERJ, então, oferece aos centros que se propõem a mudar essa visão, né, um caminho para isso, né, para que essa ideia de dom do centro, de centralizar o poder. É chato dizer isso, eu estou até meio gaguejando, perdoe, mas que é desagradável, mas eu acho que a gente está passando por um momento de centralização para a liderança servidora, não é, Mauro? Como é que isso funciona nas capacitações? Então, como eu falei, né, o CES, dentro da área de ações estratégicas, ele tem uma gama de capacitações que lá estão prontas para as pessoas
beberem dessa fonte de conhecimento. Então, lá está. Então, aqueles que se julgarem capazes, eles podem pegar esses vídeos, assistirem em grupo, discutirem sobre isso e depois implementar. Aqueles que precisarem de algo mais, pode fazer contato com a área de ações estratégicas, estabelecer, então, um contato mais estreito, mais particularizado, fazer contato com o seu, que o seu também é um braço do CERJ, que tem essa destinação de facilitar o acesso a esses conhecimentos ou elaborar capacitações para as casas dos seus ramais, para também facilitar a sua administração, tanto aquele conhecimento, aquelas obrigações que são de César, como também as nossas obrigações e capacitações que são de Deus, né? Então, a área doutrinária e a área administrativa. Então, existem muitos braços, né, onde as casas podem recorrer. Pode recorrer ao seu, pode recorrer ao SERJ, pode recorrer à biblioteca que está disponível no site do SERJ, na área de ações estratégicas, assim como das demais áreas, né, de educação, evangelização, mediunidade e assim sucessivamente. Mas há que se ter a vontade dessa mudança. Então, o principal motivo e estímulo é que as casas, por meio dos seus líderes e dos seus colaboradores, entenderem que o que estão fazendo pode ser feito melhor. E o resultado vai ser sempre a contribuição para o convite que Jesus nos fez para a sua seara de amor. E é interessante pensar que não há, né, de modo algum, a intenção do CERJ, através da ARAE, a Área de Ações Estratégicas, intervir no centro. É uma questão de orientação, não é, Mauro? Exatamente, aí você trouxe um ponto fundamental. Nós, da área de ações estratégicas, vamos falar pela nossa área, né? Pegando aqui o gancho da nossa querida Ângela Delô, muitas pessoas desconhecem o próprio CERJ, né? Desconhecem qual é o papel do CERJ, do seu, né? Como facilitadores das suas instituições, das instituições adesas, né? Então, nós formamos como se fosse uma grande corrente colaborativa, onde existem algumas pessoas que estão lá se preocupando em capacitar cada vez mais, como Jesus fez, você trouxe o exemplo, muito bem adequado, onde ele juntou pessoas à sua volta, capacitou para quê? Para que houvesse a propagação e a manutenção daquela mensagem. O SESG, o seu, faz a mesma coisa. O que nós fazemos é promover, facilitar a jornada das nossas instituições para que elas sejam longevas, para que elas possam fazer um bom trabalho de divulgação doutrinária e assim cumprir o seu papel, que somos aqui representantes do Consolador na Terra. Então, o SESG, o seu, não tem nenhum compromisso, nem desejo de intervir nas casas. Pelo contrário, nosso papel e desejo é colaborar para que as casas tenham uma estrada facilitada, vencendo suas dificuldades. Então, vamos até reforçar aqui que a ideia, então, do CERJ, né, e na área de ações estratégicas está ligada a esse ponto, né, não é capacitar os gestores das casas espíritas para transformar os centros espíritas em empresas. É muito longe disso. E nem é a ideia de uma intervenção. A ideia mesmo, como o Mauro falou, é a orientação. E uma parceria. Seria uma parceria, Mauro? Essa é a palavra ótima, né? Se nos enxergarmos como parceiros nessa organização administrativa do movimento espírita, mas nos considerarmos irmãos, né? Se somos irmãos de fato, se assim nos vemos, por que a distância? Por que a dificuldade do contato, de buscar a conversa fraterna, né? Então, nós sentimos que ainda temos uma certa resistência do movimento. E isso se reflete na sua representatividade aqui no Rio de Janeiro, né? Quantas casas nós temos e quantas participam, né, das propostas que o SESG e o seu, né, colocam para o movimento espírita. Então, isso as casas precisam entender que no momento em que elas são adesas, são membros de um movimento organizado, elas têm que se fazer representar
quando são convocados, né? E é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí já há alguns anos. Quando a gente fala assim, em irmandade, quando a gente fala em parceria, a gente lê um pouco colegiado. Algumas casas estão adotando, né? Eu não sei se é forma, sistema, do colegiado. Você tem alguma experiência em alguma casa que adotou o colegiado e que melhorou o seu sistema de gestão? Então, Henrique, olha, é, hoje existe aí uma falsa ideia de que o colegiado resolve o problema, né, da Hum. administração, o que é uma visão equivocada. O que resolve ou melhora o problema administrativo é a participação. Então, o modelo administrativo ele pode ser presidencialista ou colegiado. Isso é indiferente. O que tem que haver é a participação. Se eu tenho um modelo de liderança centralizador, eu vou no colegiado também ser centralizador. Então, não independe ser presidencialista ou ser colegiado. Não é isso que vai determinar o sucesso. O que vai determinar o sucesso é a construção de uma cultura participativa e uma gestão participativa. Aí sim, independente do modelo, nós caminharemos para o sucesso e para garantir a longevidade das instituições. Eu já vi, né, casas que são presidencialistas, são participativas e funcionam muito bem. Outras que adotaram colegiado e não funcionam bem. Então, não está no modelo, está na maneira pela qual nós vamos organizar os movimentos. E quanto maior a participação, melhor são as chances de sucesso. Mauro, olha, muito obrigado. Você pode dar as suas palavras finais, dar essa mensagem, então, da necessidade da gestão, da capacitação, né, daqueles que estão ali dispostos a fazer uma administração melhor na casa espírita. Você pode dar mais uma mensagem final né, os seus agradecimentos, né? Uma mensagem final. Obrigado, Henrique. Olha, foi um papo delicioso, onde nós fizemos aqui um briefing, né, a respeito da temática sobre gestão, liderança, né? E eu convoco ao movimento espírita, os irmãos que estiverem vendo esse vídeo, que se interessem mais pela gestão, que busquem o CERJ e o seu como parceiros nessa conquista e acreditem que por meio dessa modernização da nossa gestão, né, de uma gestão mais eficiente, nós daremos à nossa instituição, às nossas casas, condições de sustentabilidade, né, que é o que nós esperamos, né? Não apenas o nosso período, né, em que estamos respondendo pela casa, mas garantir a casa que ela perdure ao longo do tempo. Então, eu quero agradecer, Henrique, muito o convite, parabenizar por esse projeto que é fantástico, que nos deixa muito à vontade. Estamos aqui, né, batendo um papo entre amigos, mas falando de coisa séria. Então, que Jesus te ampare, fortaleça o SESG nos seus objetivos e que também fortaleça o movimento espírita, que somos missionários do Consolador. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço para essa presença amiga. Muito obrigado, Mauro. E acompanhe o Presença Amiga, que traz a gestão espírita através dos trabalhadores do movimento. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.